Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Flávio, professor de Química. No vídeo de hoje, iremos continuar respondendo as questões de Química da PUC do Vestibular de Medicina de 2023, tá bom? Então, no vídeo de hoje, iremos responder aqui a questão 27, uma questão sobre estequiometria, tá? Onde você precisa ter o conhecimento sobre reagentes, produtos, átomos e moléculas, beleza? Vamos lá à resolução da prova. Veja só, questão de número 27, ele diz o seguinte: se reagirmos o gás hidrogênio, que é o H2, gás hidrogênio, e o gás nitrogênio, você vai reagir os dois, tá? Em condições adequadas, haverá a formação de gás amônia. Então, o que foi que ele disse aqui? Ó? Ele acabou de montar uma reação química. Ele disse o seguinte, que você tem gás hidrogênio, que é o H2, reagindo com gás nitrogênio. Tá? Para você representar uma reação, algo reagindo com outra coisa, você coloca esse sinal de mais. Então, você tem gás hidrogênio reagindo com gás nitrogênio. E ele diz aqui ainda que haverá a formação. Se haverá a formação, quer dizer que o que vai ser formado está nos produtos. Os produtos nada mais é do que a formação, do que o produto de uma reação. Tá? Então, ele diz aqui que a formação é de gás amônia, o NH3. Tá? A gente representa os produtos depois da setinha de uma reação química, NH3. Tudo que está antes dessa seta, a gente diz que é reagente. Tudo que está à direita dessa seta, a gente chama de produto. Beleza? Vamos continuar a questão. Ele diz o seguinte, ó, o processo de Haber-Bosch, por exemplo, é um procedimento industrial para a produção de amônia que utiliza esses dois gases. Isso aqui que ele falou é só para contextualizar e o estudante achar que é uma coisa muito difícil, não entende nada do que ele está dizendo aqui, tá? Vamos continuar. Ele diz assim, ó, considere que o gás nitrogênio vai ser dessa maneira aqui, ó. Você vai ter duas bolinhas sem estar preenchidas, duas bolinhas vazias, vai ser o gás nitrogênio. Cada bolinha dessa representa um nitrogênio, beleza? Já o gás hidrogênio representa aqui como sendo bolinhas preenchidas, ó, pontos pretos. E cada bolinha dessa aqui é um hidrogênio. Beleza? Então, cada bolinha preta é um hidrogênio, cada bolinha branca é um nitrogênio. Duas bolinhas brancas juntas formam o gás nitrogênio. Duas bolinhas pretas juntas formam o gás hidrogênio. Vamos lá. Ele quer saber o seguinte, ó, a alternativa que contém a figura com as quantidades estequiométricas para essa reação. Quando ele fala de quantidades estequiométricas, ele está pedindo o coeficiente estequiométrico que você obtém ele a partir do momento que você balanceia a sua equação química, beleza? Então vamos balancear essa equação que a gente acabou de montar aqui embaixo. Como é que a gente balanceia uma equação? Quais são os princípios? Você tem que fazer com que a quantidade de átomos do seu reagente seja igual à quantidade de átomos do seu produto. Como assim, professor? Veja que aqui nos reagentes, ó, quem está antes da seta é reagente. Veja que antes da seta, eu tenho aqui gás hidrogênio, que no gás hidrogênio eu tenho dois hidrogênios. Veja que nos meus reagentes não tenho mais hidrogênio, só tenho esses dois aí. Nos meus produtos, eu tenho um NH3 e na molécula de NH3 aqui, ó, eu tenho 3 hidrogênios. Então, nos meus reagentes tem 2, no meu produto tem 3. Isso não pode acontecer. A mesma quantidade de átomos que tem nos reagentes tem que ter também nos produtos, tá? É dessa forma que a gente balanceia uma equação. Veja o nitrogênio. Nitrogênio eu tenho apenas 2 átomos aqui nos reagentes e nos produtos eu tenho um átomo aqui na molécula de amônia. Então também está desbalanceado. A gente tem que balancear essa equação. Para a gente balancear uma equação, a gente vai fazer modificações no coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico é esses espaços vazios aqui, ó, na frente da molécula, tá vendo? Então todos esses espaços vazios aqui são coeficientes estequiométricos. Eu só posso fazer alterações na minha equação nesses espaços, nos espaços estequiométricos. Eu não posso chegar aqui embaixo e fazer, por exemplo, tirar esse 3 hidrogênio aqui e colocar um 2 para ficar igual dos meus reagentes. Não posso fazer isso, beleza? Então deixa eu só apagar isso daqui que eu coloquei para a gente resolver o balanceamento. Pronto. O balanceamento a gente vai fazer por métodos de tentativa. O método de tentativa, você aprimora ele fazendo exercício realmente. Tá? Você pega um monte de reações aí, tenta balancear, que com o tempo vai facilitar
a sua vida e você vai conseguir fazer esse balanceamento mais rápido. Você não pode perder muito tempo em balanceamento de equação, tá? Vamos lá. Se eu tenho aqui nos meus produtos apenas um nitrogênio e nos meus reagentes eu tenho 2, que número eu coloco aqui no coeficiente estequiométrico do nitrogênio para que minha reação, para que meu produto também tenha 2 nitrogênios igual tem nos meus reagentes? Ora, se eu tenho 2 aqui eu tenho 1, né? Quando você não tem nada, significa que tem 1, você substitui aqui esse 1 por 2. Veja que esse 2, agora, ele multiplica tudo que tem na minha molécula, tá? Tudo que está à direita do número 2. Então, quer dizer que eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho 2 nitrogênios, porque esse 2 aqui multiplica o valor que tem aqui embaixo, um valor explícito. Quando você não tem nada, significa que é 1. Então, você tem 2 vezes 1, logo você tem 2 nitrogênios. Isso também multiplica os hidrogênios, tá? Multiplica os átomos daquela molécula que você alterou o coeficiente estequiométrico. Então, você não tem mais aqui apenas 3 hidrogênios nos produtos. Você vai ter 6, porque esse 2 aqui, ele multiplica esse 3 aqui também, tá? Então, você tem 6 hidrogênios e 2 hidrogênios nos seus produtos. Veja que quando você coloca esse 2 aqui, você automaticamente balanceia os nitrogênios. Você tem 2 nitrogênios nos reagentes e tem 2 nitrogênios nos produtos. Só que você altera a quantidade de hidrogênios, passando a ter 6 hidrogênios agora. O que é que você vai fazer? Você vai balancear agora o que está nos seus reagentes. Se aqui você tem 1, né? Você tem 2 hidrogênios, tem um número 1 aqui na frente, que número você vai colocar aqui que multiplica esse 2 que vai dar 6? Quanto vezes 2 dá 6? 3. Então eu coloco um 3 aqui, ó. Quando eu coloco esse 3 aqui, eu tenho agora 6 hidrogênios, porque esse 3 multiplica com esse 2, então 6 hidrogênios. Nos meus produtos eu também tenho 6, porque esse 2 aqui multiplica esses 3 aqui também, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Nitrogênios, 2 nitrogênios aqui nos meus reagentes, e também tenho 2 aqui nos meus produtos, beleza? Então a equação ela está balanceada. Você acabou de balancear a sua equação. Agora você só precisa procurar qual dessas figuras aqui diz respeito a esse coeficiente estequiométrico que você acabou de balancear. Lembra que o gás nitrogênio ele é 2 bolinhas juntas vazias e o gás hidrogênio são 2 bolinhas juntas preenchidas. Então você deveria procurar aqui o seguinte, ó. Você deveria procurar uma caixinha dessa onde tivesse 3 gás hidrogênios, ou seja, teria 3 bolinhas, tinha 3 conjuntos tinha 3 pares de 2 bolinhas, melhor dizendo. Então, você percebe aqui nas questões que nenhuma das questões, nenhuma das alternativas tem 3 pares totalmente preenchidos, tá? Se você perceber, você tem aqui 2 na letra B, 6 aqui no começo, né? E na letra C você tem 4 e aqui você tem 5. Veja que se você for procurar apenas os 3, não vai ter. O que é que você vai fazer? Você pode pensar em que o balanceamento que a questão pensou era um balanceamento que era o dobro da sua reação, tá? Porque se aqui tem 3 e for o dobro, vão ser 6. Veja que aqui eu tenho 6 gases hidrogênios, ó. Só que quando você multiplica por 2, o hidrogênio, você tem que multiplicar a reação toda, tá? Essa multiplicação tem que ser na reação toda. Então, quando você multiplica por 2, você vai ter aqui 6 hidrogênios, você vai ter 2N2, e você vai ter nos produtos 4NH3, beleza? Pronto. Então, veja que aqui nesse primeiro exemplo, ó, você tem aqui 6 hidrogênios, e você tem 2 nitrogênios, que é essas bolinhas, os pares de bolinhas não preenchidas, as bolinhas brancas, tá? Então aqui a alternativa vai ser letra A. Perceba que você precisava ter um conhecimento sobre estequiometria, entender como é a junção dos átomos, né, o que é uma molécula, e também ter essa noção de que a equação ela pode ser multiplicada por 2, por 3, dependendo do que for pedido na sua questão, do que for necessário para resolver sua questão, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o balanceamento de equações. Essa questão foi uma questão simples para o vestibular de medicina, tá? São conceitos que você precisa ter na sua mente bem fresquinho. Você não pode perder tempo para balancear uma equação, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder com o maior carinho possível. A química ela pode ser mais fácil do que o que você imagina.